Eu venho de uma família religiosa e lembro dos meus avós, juntos com tios, tias, todos rezando o terço todos os dias às 6 da tarde. Também lembro da minha mãe sempre orando pelas manhãs e tardes, isso está aqui na minha memória fresquinha. E de ir à missa toda semana. Isso me fez crescer acreditando na existência de Deus e Jesus Cristo. Aliás, hoje eu reconheço em meu passado muitas das vezes em que eles me chamaram para segui-los. Mas eu tenho que confessar aqui que eu demorei um pouquinho para aprender a ouvir. Na verdade, eu fui o primeiro da minha família a ouvir sobre o Evangelho restaurado de Jesus Cristo e o último a me batizar. Eu levei 10 anos, isso mesmo, 10 anos para entrar nas águas do batismo. Desde que eu decidi fazer meus convênios do batismo, em 1993, eu venho procurando ouvir e seguir a vontade do Senhor para a minha vida e a vida da minha família. Aliás, uma das escrituras que mais me chamaram a atenção na época de minha decisão foi o conselho que a gente encontra em Moroni lá, Moroni capítulo 10, versículo 5, que diz o seguinte: "E pelo poder do Espírito Santo podeis saber a verdade de todas as coisas." Essa escritura penetrou fundo em meu coração. Justamente pelo fato de que, olha só, eu poderia saber a verdade de todas as coisas e não apenas de algumas, mas de todas. Então, com isso em mente, eu comecei minha jornada no caminho dos convênios. E não demorou muito para que eu fosse provado para ver se eu faria todas as coisas que o Senhor Deus me mandasse. Na época, eu era apresentador em uma grande emissora de rádio FM no Brasil. E em certa ocasião, foi dito lá para todo mundo que a gente teria que fazer uma ação publicitária por uma semana que iria contra os convênios que eu havia assumido perante o Senhor. Ao dizer ao nosso coordenador geral de que eu não poderia tomar parte daquela ação, foi-me dito que eu corria o risco de perder não apenas o meu horário na emissora, e olha que era um horário de destaque, viu? Com boa audiência, mas também o meu emprego na emissora, pois era o desejo da diretoria que todos participassem daquela ação. Eu fui para casa naquele dia com essa preocupação na mente. E agora? Se eu me negar a participar da ação, eu vou ser demitido. Vou perder o sustento para minha família. Agora, se eu participar da ação, e aí nesse momento me veio a resposta, clara como o mais radiante meio-dia. Pois que aproveitaria o homem se ganhasse todo o mundo e perdesse a sua alma? Não havia dúvida. Não havia hesitação em minha mente. A resposta tinha sido muito clara. Eu discuti o assunto com a minha esposa, nós éramos recém-casados e ela também ficou preocupada. Nós oramos e eu continuei com a forte impressão de que eu deveria fazer exatamente aquilo. No dia seguinte, eu disse ao meu coordenador que eu não iria participar daquela ação, pois eu havia assumido um compromisso com Deus que não poderia quebrar sem pôr em risco o meu bem-estar eterno. O meu coordenador me olhou nos olhos profundamente e me disse que tudo ia ficar bem, tudo bem, que eu não me preocupasse com a ação e que eu continuasse com o meu bom trabalho. Resultado, eu não precisei tomar parte da ação publicitária e, detalhe, o meu horário obteve ainda mais audiência após aquele período. Não apenas eu mantive o meu emprego, como eu também eu tive um aumento de desempenho e audiência, que me proporcionou convites para outros projetos maiores e melhores em outras emissoras. O Senhor me abençoou com a sua verdade eterna e o Espírito Santo me mostrou a verdade daquela situação. E esse padrão se repetiu muitas e muitas vezes. E a cada vez, conforme a gente vai acostumando, a voz vai ficando cada vez mais distinta e clara. Mas que, deixar bem claro uma coisa aqui, para que isso aconteça, é importante que a gente registre nossas experiências, porque senão a gente vai acabar esquecendo. E a gente tem que aprender a reconhecer cada vez mais e melhor as mensagens do Senhor para a nossa vida. Bom, muitos anos depois, eu estava servindo no Templo de São Paulo, Brasil, quando eu ouvi claramente em minha mente que eu deveria vir para os Estados Unidos. Eu tinha uma carreira excelente, veja bem. Tinha os meus chamados, estava ajudando pessoas, mandando filhos para a missão, estava numa posição extremamente confortável. E eu comecei a argumentar com o Senhor justamente dizendo, mas por quê? Eu tenho servido aqui todos os meus chamados, tenho servido aqui no templo, eu ajudo pessoas, por quê? Por que eu tenho que ir para os Estados Unidos? Eu realmente não queria.
Naquela época, o elder Carlos Godoy deu um discurso na Conferência Geral de Outubro, onde ele contou uma experiência que foi como se o senhor estivesse falando comigo diretamente. Ele relatou que um amigo foi visitá-lo, ia na casa dele, com a família ali, e ao final da visita, ele fez um comentário e uma pergunta que abalaram as convicções dele. Eu vou citar aqui as palavras do elder Godoy, que não me saem da mente. Ele disse: Carlos, tudo parece estar bem com você, com sua família, sua carreira, seu serviço na igreja. E aí veio a pergunta: mas se você continuar vivendo como está vivendo, as bênçãos prometidas em sua bênção patriarcal irão se cumprir? Naquele momento eu não estava acreditando no que eu estava ouvindo. Uma mensagem mais que direta para mim. Eu me lembro de olhar para minha esposa com os olhos marejados e dizer: eu já tenho a minha resposta. Após dizer ao Senhor que eu iria seguir a orientação, fosse qual fosse, Ele nos orientou a família passo a passo sobre o que, como e por que fazer cada coisa até virmos parar aqui nos Estados Unidos. Na verdade, nós temos sido orientados até hoje. E se eu fosse contar cada detalhe, cada coisa que nos foi feita, eu posso garantir que a gente ia ficar aqui por dias. A pergunta feita ao elder Godoy é bem atual e pode nos levar a ponderar quais mudanças devemos realizar em nossa vida para que as bênçãos prometidas se cumpram. Eu imagino que muitos de vocês, assim como eu, em algum momento se perguntaram, ou ainda se perguntam, qual o propósito de tudo isso? O que o Senhor tem reservado para mim? Nós temos sido ensinados que nosso Pai Celestial, desde o princípio, se preocupa em conversar com seus filhos. Não é? Como um pai amoroso que é, ele anseia por poder ouvir sobre nossos planos, se empolga em ouvir sobre nossas conquistas e vitórias e está sempre pronto a nos consolar e aconselhar em nossas derrotas e momentos de aflição. Agora, cabe a nós apenas pararmos por alguns momentos em nossa vida agitada para conversarmos com Ele, chorarmos com Ele e rirmos com Ele também. Pensa comigo. Se realmente cremos que temos um Pai Celestial que nos ama, de tal maneira que deu o Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, por que acreditaríamos que Ele não quer o nosso bem-estar? Por que pensaríamos que seus conselhos não servem para nós e que nós sabemos o que é melhor? Eu tenho procurado cada vez mais seguir os conselhos de nosso Pai. E só posso dizer que eu tenho sido grandemente abençoado com o suficiente para as necessidades da minha família e até mais do que isso. Hoje, eu vivo aqui, um país diferente do meu país natal, mas que ao mesmo tempo é igual, com suas imensas bênçãos e desafios, como em todo lugar. Mas uma coisa é certa, todos somos filhos de um Pai Celestial que nos ama, com um amor tão grande não conseguimos imaginar, né? Ele quer falar com cada um de nós, quer que sejamos vencedores, quer nos abençoar com as mais ricas bênçãos celestiais. Ele quer nos ver felizes. Só depende de cada um de nós. Pois como o próprio Salvador disse, e está lá em Mateus capítulo 7, versículo 7, todo aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, se abre. E aqui fica a minha pergunta. Como o Evangelho e o Espírito Santo têm te ajudado em sua vida? Que tal termos isso sempre em mente? Aprenderemos a ouvir ao nosso Pai Celestial de forma melhor, não é? E poderemos receber um dia a boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. E nossa vida, como um todo, será muito abençoada. Muito obrigado.